Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Neste vídeo nós vamos continuar nossa revisão, agora falando sobre a população brasileira. Pessoal, a população brasileira é uma das maiores do mundo. Na estimativa para esse ano de 2025, a população absoluta do nosso país, ou seja, o tamanho total da nossa população, é de cerca de 213 milhões de habitantes. Ao observarmos esse dado junto da taxa de natalidade, que no censo de 2022 foi de 12,8 nascidos vivos por mil habitantes, da taxa de mortalidade, 7,5 óbitos por mil habitantes, a taxa de fecundidade brasileira, de 1,57 filhos por mulher, e a população brasileira no último censo, cerca de 203 milhões de habitantes, nós conseguimos perceber que o ritmo de crescimento da população do nosso país está cada vez menor. Isso é causado, pessoal, por vários fatores, como, por exemplo, o aumento da presença feminina no mercado de trabalho, mudança nas estruturas das famílias e, principalmente, aumento do custo de vida da população brasileira. Pessoal, essas mudanças são refletidas, além de tudo, na mudança na expectativa de vida do brasileiro. As estimativas para 2025 mostram que, hoje, a expectativa de vida do brasileiro é de 76,2 anos, sendo 79,3 para as mulheres e 73,1 para os homens. Isso, quando comparamos com 73 anos de expectativa de vida em 2010, mostra que a qualidade de vida do brasileiro melhorou. Porém, é claro que isso trouxe um aumento do custo de vida, uma mudança na estrutura das famílias, o que tem gerado uma taxa de natalidade e de fecundidade cada vez menor na população brasileira. Só isso pode ser visto quando a gente discute a transição demográfica do Brasil. Mas o que é a transição demográfica, pessoal? A transição demográfica é um processo de mudança na estrutura etária da população, ou seja, no tamanho da população por faixa etária. E essas mudanças elas ocorrem através das mudanças nas condições de vida das populações, como maior urbanização, acesso a serviços de saúde, educação, alimentação, dentre outros. Isso é um processo que toda a população passa. No caso do Brasil, nós vivenciamos a primeira fase da transição demográfica, a chamada fase pré-transição, até o início do século XX. Nessa fase, onde a taxa de natalidade é muito elevada, porém a mortalidade também é muito elevada, nós observamos que a população brasileira ela era majoritariamente rural, com acesso precário a serviços básicos, inclusive alimentação, o que deixava a população com essa estrutura etária. Vamos observar a pirâmide agora. Quando observamos a primeira das três pirâmides etárias na tela, nós percebemos que a base da pirâmide é larga, enquanto o topo é fino. Isso nos mostra como a população era antes da transição demográfica realmente começar a acontecer no nosso país. Como a natalidade era muito elevada, mas ao mesmo tempo a mortalidade também era muito elevada, o crescimento vegetativo, ou seja, o crescimento natural da população, a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, era baixo. Ao mesmo tempo, também que a idade média da nossa população era baixa. O Brasil começa a sua transição demográfica por volta da década de 1920, com todas as políticas sanitárias e de urbanização do nosso país. Nesse período, nós observamos um grande êxodo rural acontecendo no nosso país, ao mesmo tempo em que a qualidade de vida do brasileiro começa a melhorar rapidamente, com maior acesso à educação, saúde, principalmente na questão de vacinação do nosso país, que até recentemente era referência mundial no assunto. A partir de 1940 até mais ou menos 1970, o Brasil observa o maior crescimento demográfico de sua história, tendo mais que dobrado num período de 30 anos, saindo de cerca de 40 milhões para 90 milhões de habitantes. Tudo isso, pessoal, foi levado a cabo devido à continuidade nas mudanças nas condições de vida da população. A pirâmide etária brasileira nessa fase é a mesma que a gente observa na primeira fase, visto que, apesar da queda brusca que observamos na mortalidade, a natalidade permanece elevada. Já a partir de 1970, o Brasil acelera a transição demográfica, entrando na fase em que nos encontramos até os dias de hoje. Conforme a qualidade de vida da população vai aumentando, o custo de vida também subiu. Associado a isso, temos também uma maior presença feminina no mercado de trabalho e uma mudança no papel da própria família. Pessoal, todas essas condições fazem com que, na terceira fase da transição demográfica, a população comece a crescer cada vez menos, visto que a natalidade e a fecundidade começam a cair. Como eu acabei de falar, é a fase atual em que o nosso país se encontra.
Quando analisamos os números que discutimos no começo da aula, né, como a nossa natalidade em 12,8 nascidos vivos para cada 1.000 habitantes, e a nossa fecundidade em 1,57 filhos por mulher, nós percebemos que a população brasileira ainda está crescendo, mas ela cresce cada vez menos e num ritmo cada vez mais lento. As estimativas, inclusive, indicam que a nossa população começará a diminuir de tamanho a partir da década de 1940, o que pode acarretar em graves problemas relacionados à mão de obra e à previdência social brasileira. Observemos a pirâmide etária novamente. Agora, ao observarmos a pirâmide etária do Brasil atual, percebemos que não é mais a base da pirâmide a sua parte mais larga, mas sim o meio dela. Isso mostra o que acabamos de discutir, pessoal. A natalidade e a fecundidade no país estão cada vez menores, o que está, obviamente, envelhecendo a população e reduzindo o seu ritmo de crescimento. Fechando agora as informações socioeconômicas do nosso país, nós observamos que a população em idade ativa no Brasil, ou seja, o número de brasileiros acima de 14 anos, está na faixa dos 140,8 milhões de brasileiros, sendo que deste valor, 110,7 milhões estão na população economicamente ativa, né? Ou seja, a população que tem um emprego ou que está ativamente procurando um emprego. Desde 110,7 milhões, 6,6% estão desempregados, né, de acordo com a média de 2024, visto que, como acabei de falar, a população economicamente ativa é composta por pessoas em idade ativa, que têm um emprego, ou que estão desocupadas, mas estão ativamente procurando um emprego. Além dos desempregados, pessoal, também é importante observarmos que o Brasil, em 2024, apresentou uma taxa de desalento de 2,7%. Pessoal, quem que são os desalentados? Os desalentados são pessoas em idade ativa que, por alguma razão, desistiram de procurar emprego por acreditar em não ter oportunidades, ou não ter escolaridade, talvez por ser muito jovem ou muito idoso. Pessoal, essa taxa é medida a partir da força de trabalho ampliada, né, que engloba tanto as pessoas que estão trabalhando ou procurando emprego, né, a população economicamente ativa, quanto aquelas que formam a força de trabalho em potencial, onde se encontram os desalentados. Pessoal, agora nós vamos mergulhar nas raízes da nossa gente, né, na matriz que formou o povo brasileiro. Nós temos 3 principais camadas, né, na matriz populacional brasileira. A mais profunda delas, a primeira camada, é a dos povos indígenas. Eles são a nossa população originária, né, o alicerce sobre o qual o Brasil foi construído. A sua herança está por toda parte, pessoal. No nosso vocabulário, né, nos nomes de lugares como Ipanema, na nossa alimentação, como mandioca, o açaí, o milho, e até mesmo em alguns costumes diários, tá, pessoal? Como, por exemplo, o hábito de tomar banho, né, que quando os europeus chegaram aqui, eles ficaram surpreendidos. Bom, já a partir do século XVI, né, o cenário ele muda bastante, né, muda drasticamente. Desembarcam aqui no país, né, os colonizadores portugueses, né, que impõem a língua portuguesa como nosso idioma nacional, impõem o catolicismo como religião oficial, inclusive moldando o nosso calendário, as nossas festas, né? Trazem consigo o modelo de sociedades e também as suas leis. E junto a eles, pessoal, de forma, né, violenta e desumana, chegam milhões de africanos escravizados de diversas etnias que trouxeram consigo, né, uma bagagem cultural riquíssima que se tornou central na nossa identidade. A influência africana, pessoal, está na base rítmica da nossa música, no gingado da capoeira, né, nos sabores mais intensos da nossa culinária, né, como a feijoada, o acarajé, também na nossa religiosidade de matriz africana e também, inclusive, algumas palavras, né, como dengo e cafuné. Mas não foi para sempre assim não, pessoal. Um momento decisivo ocorreu em 1850, com a aprovação da Lei Eusébio de Queiroz, né, pressionado pela Inglaterra. O Brasil finalmente cede e proíbe o tráfico negreiro. E já com o fim da escravidão se aproximando, né, o que aconteceria em 1888, surge um outro problema para a elite agrária, né? Quem vai substituir essa mão de obra? O Império Brasileiro, pessoal, né, que antes restringia a entrada de estrangeiros, ele tem que abrir suas portas. A solução foi incentivar a migração em massa, principalmente de europeus, para trabalhar no campo. E por trás dessa decisão, pessoal, é óbvio que havia um projeto racista muito claro. A elite da época preferia dar empregos a estrangeiros brancos do que integrar e remunerar os seus antigos escravizados, iniciando assim um novo capítulo, né, complexo, complicado, na formação do nosso povo. E foram vários povos, né, que vieram para o Brasil procurar emprego após o Império Brasileiro abrir suas portas, né. À frente desse movimento vieram os italianos, né, o primeiro fluxo menor,
buscou o sonho da terra própria no Rio Grande do Sul, né, moldando a paisagem ali da Serra Gaúcha, com as suas parreiras, na produção de uva. Mas a grande onda migratória veio depois, né, para a dura realidade dos cafezais de São Paulo, onde, como assalariados, muitos ajudaram a construir a riqueza do Estado, né, e uma parte até conseguiu, com o tempo, prosperar e mudar de vida. Né, seguindo rotas parecidas, chegaram os espanhóis, né, a grande maioria se estabeleceu em São Paulo, né, marcando presença não só no campo, mas também no crescente comércio e na indústria das cidades. Já do outro lado do mundo, uma nova jornada se inicia. Em 1908, né, o icônico navio Kassato Maru atraca em Santos, trazendo consigo os primeiros imigrantes japoneses. Após o trabalho inicial no café, os japoneses que vieram para o Brasil, eles revolucionaram o campo com suas técnicas, né, tornando-se fundamentais na produção de hortaliças, frutas, chá, formando os verdadeiros cinturões verdes das metrópoles. Enquanto isso, pessoal, o sul do Brasil já recebia outros povos. Os alemães que chegavam desde 1824, né, formaram comunidades organizadas e prósperas, principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e alguns deles no Paraná. No Paraná, especificamente, né, muitos imigrantes eslavos, né, principalmente poloneses, ucranianos e russos, também encontraram uma terra fértil para criar suas colônias agrícolas, né, diversificando ainda mais o mosaico cultural da região. Só que isso não durou para sempre não, tá, pessoal? A imigração brasileira, que se abriu no século XIX, começa a se fechar no século XX. Né? Primeiramente, né, o baque da crise de 1929 quebrou a economia do café e deu uma freada na migração. Além disso, né, as políticas nacionalistas do Estado Novo de Getúlio Vargas criaram fortes restrições para imigrantes aqui no nosso país. Né? E, por fim, as crises econômicas a partir dos anos 1970, né, tornaram o Brasil ainda menos atraente do que já eram, encerrando esse grande ciclo migratório e consolidando, né, o complexo mosaico populacional que conhecemos hoje.